Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. E o tênis argentino, hein, minha gente? Mais um título de ATP nesse final de semana, agora com Pedro Cachin, que aos 28 anos, uma idade já considerável, consegue o seu primeiro título de ATP lá ao vencer em Gstaad. O Cachin coloca aí 3 argentinos no top 50 na lista desta segunda-feira. Francisco Cerúndolo, que é o 21 do mundo, Tomás Etcheverry, que foi quadrifinalista em Roland Garros, 34 do mundo, e o Cachin com seu título agora 49. E além disso, eles têm mais 3 jogadores entre os 100 primeiros, Sebastian Baez, Facundo Dias e Diego Schwartzman. Lembrando que o Baez e o Facundo têm apenas 22 anos, né? Uma idade ainda muito boa para arrancar no circuito. E se a gente olhar um pouquinho mais atrás ainda, na faixa ali dos 150, 170 do mundo, tem outros 3 nomes bem jovens do tênis argentino que podem aí aprontar bons resultados ainda nesta temporada e principalmente no Saibro, né? O Juan Manuel Cerúndolo, que é o irmão do Francisco, 21 anos, é 110 do mundo. O Thiago Tirante, que foi um ótimo juvenil, 22 anos, 138 do mundo. E o Mariano Navone, 22 anos e 166 do ranking. Então olha aí, uma nova geração de tênis argentino pintando, tentando buscar o seu lugar ao sol. Enquanto isso, nós sabemos que o tênis brasileiro passa mais uma segunda-feira sem nenhum tenista no top 100. Aliás, o nosso convidado desta segunda-feira vai falar justamente um pouquinho sobre esse sucesso argentino e um dos motivos que explicam essa diferença entre o tênis argentino e o brasileiro, que é o envolvimento dos grandes nomes do passado do tênis argentino na formação do jogador e na transição do circuito profissional. E o nosso convidado é nada mais nada menos que Tomás Bellucci, o número 21 do mundo, que se aposentou e vai nos contar aí sobre seus projetos e, obviamente, vamos aproveitar para pedir a ele uma análise do tênis internacional. Tomás Bellucci, grande prazer em receber você aqui de volta no podcast Tênis Brasil. Mas como é que você está? Como é que está a sua vida agora um pouquinho longe das quadras, né? Obrigado, um abraço para você. Oi, Dalcin, tudo bem? Pô, prazer falar com você de novo. Sempre falando de tênis, aí é muito legal saber que tem gente que curte tênis e está sempre acompanhando aí as suas matérias, as suas notícias. E hoje eu acompanho tênis de longe, né? Hoje, acho que depois que você acaba de jogar, você fica um pouco saturado, né? No começo eu já não queria falar muito de tênis, hoje em dia eu já estou me aproximando de novo e é uma vida muito diferente. Realmente é uma vida de atleta. Você fica muito focado numa coisa só, que é treinar, jogar, competir. E depois, quando você para de jogar, né, acaba abrindo um leque de opções aí. Então, tô curtindo essa nova fase. A gente sabe que não é nada fácil para um tenista de tanto sucesso como você foi parar de jogar de repente, quer dizer, encarar essa nova realidade, né? É uma absorção lenta, né, Tomás, imagino eu. Não é fácil, assim, porque é uma mudança não só de carreira, né, mas de vida mesmo, né, a sua rotina de vida muda muito, né, então, desde, que horas que eu vou dormir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer no dia seguinte. Hoje em dia eu tenho bem menos rotina, né, do que quando eu era atleta, né, então, hoje em dia eu fico muito mais tempo em casa do que viajando. Viajava muito, né? Durante o ano inteiro, viajava 8, 9 meses para competir. Então é uma vida diferente, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Nos últimos 3, 4 anos, praticamente, eu tive 2 ou 3 lesões todo ano, né? Então estava muito difícil de continuar jogando profissional, né? Hoje o tênis exige muito da parte física. Se você não está muito preparado para jogar um tênis intenso e pontos longos, né? O pessoal tá tudo muito bem preparado, né? E nos últimos anos eu não consegui me preparar, então acabei me desmotivando um pouco, né? Meu nível de tênis acabou caindo muito e eu acho que é um ciclo natural, né? Dificilmente você vai ver aí os tenistas no final da carreira, depois de 33, 34, 35, conseguindo manter o mesmo nível de jogo, né? Então acaba a parte física acaba
prejudicando muito, né, no final da carreira. Olha, eu vou te dizer aqui sinceramente entre nós, que ninguém nos ouça, mas eu me surpreendi um pouco de você não ter tentado a dupla, né? Que tem sido um processo meio natural para o tenista de sucesso, que tem, né, todo esse conhecimento de circuito e tal. Para em simples, mas tenta pelo menos seguir um pouquinho na dupla. Isso não te interessou mesmo? Não, nunca foi um plano para mim, não. Eu nunca gostei de jogar só dupla. Então, às vezes eu jogava simples e dupla nos torneios e perdia na simples, e quando eu ia jogar dupla, assim, eu ficava um pouco incomodado, porque me tirava um pouco o tempo que eu tinha para treinar para simples, né? Então, nunca foi uma opção, e porque, assim, depois de 15 anos viajando no circuito, ter que viajar só para jogar dupla, que é uma coisa meio que secundária, né, para quem jogou simples bem, não me motivava muito, assim, para falar a verdade. Não me motivava, eu não ia conseguir fazer só pela grana, sabe? Só pela questão financeira. Então, o que me motivava para jogar tênis eram jogar uns torneios grandes, jogar em quadras grandes, com grandes adversários, e jogar dupla para mim não seria uma coisa que me motivaria, sabe? Além da questão financeira, que para mim não era tão relevante naquele momento. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas dizem que o tenista, depois que ele se aposenta, que ele para, ele meio que mete o pé na jaca, começa a comer melhor, comer o que não podia, dormir mais do que devia. Você já está nesse padrão ou você ainda está muito certinho ali? Não, eu tô nesse padrão já, que já ganhei uns quilinhos a mais, já não tenho aquele corpo de atleta, mas eu tento me cuidar na medida do possível, né? Mas eu não tenho mais rotina, não tenho mais hora para dormir, não tenho mais hora para acordar às vezes, então eu acabo meio que saindo totalmente da rotina que eu tinha como atleta, né? Mas acho que é uma coisa boa, assim, porque você fica muito preso, né? Desde quando eu tinha 12, 13 anos, que eu já não podia sair à noite, porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, não podia viajar, porque tinha torneio de final de semana, então eu sempre tive muito preso à minha rotina, né? Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Eu tenho mais liberdade, assim, pra escolher o que eu vou fazer, né? Isso é uma coisa boa. Sem dúvida alguma. Mas, Tomás, eu não vou deixar você deixar de falar sobre tênis, né? Até porque, obviamente, eu vejo que você está muito ativo até nas mídias sociais, você tem comentado bastante. E eu queria um pouco falar com você sobre essa figura do Carlos Alcaraz que surgiu. Certamente você tem acompanhado o circuito, acompanhando o que ele tem feito aí agora, o título em Wimbledon, que é uma coisa extraordinária para um rapaz tão jovem, né, com 20 anos. Eu queria saber um pouquinho como é que você vê esse jogo do Alcaraz, porque até o próprio Ferreiro falou em entrevistas, já não é a primeira vez, que ele é meio assim uma mistura de Federer, de Nadal, de Djokovic, que ele se inspirou nos três e conseguiu fazer de repente um mix do que os três jogadores fizeram e tal, quer dizer, uma coisa assim muito elevada, né? E você, mais do que ninguém, enfrentou todas essas feras aí, fez excelentes jogos contra esses caras. Então como é que você vê esse jogo do Alcaraz? Ele realmente é uma tendência nova para o circuito, esse jogo tão completo, tão jovem aí, com toda essa característica? Então, eu até comentei no meu Instagram que eu achava que o Alcaraz, eu acho, né, que o Alcaraz vai ser o próximo a criar uma hegemonia no tênis. Eu acho que o Djokovic parando daqui a alguns anos, e o Nadal, eu acredito que ele vai jogar mais 1 ou 2 anos no máximo. Eu acredito que o Alcaraz vai ter uma hegemonia no tênis. Vai ser difícil, eu acho que para os outros atletas, para os outros jogadores conseguirem ganhar frequentemente do Alcaraz. Eu acho que o Alcaraz está num patamar superior ao Medvedev, ao Tsitsipas, ao Sinner. E eu treinei com o Alcaraz quando ele tinha 16 anos, né? Então, uns 3 anos atrás, eu estava jogando um Challenger na Espanha, né? E o Ferreiro veio para mim assim, me perguntou se eu queria treinar com o Alcaraz. E o Alcaraz estava começando ainda, estava, sei lá, 500, 600 do mundo, era uma promessa. E eu treinei com ele e para falar assim, bem francamente, assim, eu não acreditava que ele ia ter uma evolução tão rápida, assim. Ele era um bom jogador, assim, você via que ele era um jogador muito preparado já. Você via que ele já sabia treinar, já sabia jogar. Já tinha uma cabeça de um atleta profissional com 16 anos. Mas eu não esperava que ele, com 17, 18, já praticamente ia ser número 1 do mundo. Então, para mim, foi uma surpresa legal, assim, ter um cara tão jovem já batendo de frente com o Djokovic, com o Nadal. E ele tem um jogo muito, muito peculiar, assim. Eu acho que
ele é mais parecido com o Djokovic do que com o Nadal e com o Federer, né? Eu acho que ele tem golpes muito potentes, que é uma coisa que o Djokovic também tem, principalmente no backhand, né? Ele é um cara fisicamente muito bom, ele se mexe muito bem pela quadra inteira, é um cara muito completo. Dificilmente você consegue encontrar um ponto fraco, algum buraco no jogo dele. Então é um cara que eu acho que vai criar uma hegemonia no tênis. Eu acho que ele é um cara que vai bater recordes. Não sei se ele vai bater o recorde do Djokovic aí de 23 ou se o Djokovic chegar a 25 Grand Slams. Mas é muito, muito legal de ver ele jogar assim. Eu vi a final inteira de Wimbledon contra o Djokovic e foi um jogo assim impressionante dos dois lados. Eu acho que o Djokovic teve uma grande chance de estar no tie-break do segundo set. Que se ele ganhasse aquele set, provavelmente ele não iria perder o jogo. Eu não me lembro do Djokovic perder alguma final de Grand Slam ganhando 2-0. Então eu acho que é um cara que veio muito para agregar no tênis. Você até falou dessa possibilidade de hegemonia. Você vê o Alcaraz muito acima ou consideravelmente acima, por exemplo, de seus dois concorrentes principais que eu vejo hoje, que seria o Jannik Sinner e o Holger Rune, né, que são os dois próximos de idade, próximos de ascensão, ali no top 10. Ele está realmente um ou dois degraus acima? Alô? Oi, você me ouviu? Caiu um pouquinho. Não, caiu tem problema. Um pouquinho a pergunta que você falou anteriormente. Tá, vou refazer a pergunta. Você mencionou, obviamente, essa possibilidade do Alcaraz dominar o circuito, né? Então, comparando ele aos dois jovens que estão ali junto com ele, já no top 10, o Jannik Sinner e o Holger Rune, você vê o Alcaraz 2 degraus acima desses dois nomes, não, do Sinner e do Rune? Eu vejo ele um pouco superior ao Rune e ao Sinner. Eu acho ele mais completo, né? Eu acho que o Rune, ele é um cara fisicamente tão bom quanto o Alcaraz, um cara que se mexe muito bem na quadra, é muito sólido, tem poucos buracos dentro do jogo dele, mas eu acho que às vezes é um cara muito passivo, um cara que depende muito do outro jogador errar. E o Alcaraz, ele toma mais a iniciativa dos pontos, ele ganha os pontos com mais imposição, né? Então eu acredito que o Alcaraz seja um jogador melhor. Mas é muito cedo ainda, né? Acho que esses jogadores podem evoluir muito ainda, tanto o Rune quanto o Sinner. Por mais incrível que pareça, né? Eles são jogadores que já estão top 10. Eu acho que eles têm ainda coisas para evoluir, como o Nadal, o Federer e o Djokovic evoluíram os jogos deles durante a carreira. Mas eu acho que o Alcaraz está um patamar acima. Assim, se eu fosse colocar minhas fichas, eu colocaria no Alcaraz como aí o próximo grande jogador aí que vai ganhar 20 ou mais de 20 grandes slams aí pela frente aí na carreira dele. Não te assusta um pouco, Tomás, o fato dele desse limite físico que ele impõe nos jogos? Ele é muito intenso, né? Claro, nós já vimos o Nadal fazer isso. Nadal desde 18 anos jogava desse jeito, né? Agora eu fico meio assustado com essa intensidade do jogo do Alcaraz. Até ele já começou a ter algumas contusões, né? Porque eu acho que isso demanda uma exigência, assim, estratosférica, né? Ele é um cara que fisicamente é um cara fora da curva, né? Eu assisti o jogo inteiro de Wimbledon, era no quinto set. Você viu os dois jogadores, pareciam que eles não estavam nem suados, né? Então, às vezes, eles conseguem ter uma intensidade tão grande com tão pouco esforço que é impressionante, assim. Eu realmente não sei qual que é essa fórmula mágica aqui que eles tomam, sabe? Porque eu sempre fiquei muito impressionado com a questão física do Djokovic e do Nadal também, né? O Nadal era um cara que jogava muito intenso e aguentava jogar 4, 5 horas, né? E no dia seguinte ele jogava de novo 4, 5 horas e aguentava. Mas depois, no decorrer da carreira, teve muitas lesões, né? Eu não sei quanto tempo o Alcaraz consegue jogar nessa intensidade e sem lesões, né? Eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente dizer como que vai ficar a questão física do Alcaraz. O Djokovic é um cara muito fora da curva também, porque ele consegue jogar com intensidade e se lesionou muito pouco, né, durante a carreira. Por isso que ele conseguiu ter uma carreira tão constante aí. 35 finais de Grand Slam, né, que é uma coisa absurda. Então é difícil dizer. Eu acho que é muito cedo pra gente tirar conclusões assim da carreira do Alcaraz, né? Eu acho que só o tempo vai dizer. Mas eu acho que é um cara que tem total potencial aí para chegar perto dos outros 3 nomes, né, que são o Djokovic, Nadal e o Federer, que tiveram uma hegemonia muito grande aí nos últimos 20 anos.
E você colocou o exemplo do Djokovic e é realmente fantástico. Nós podemos até voltar um pouquinho. O Federer jogou 38 anos, ainda estava num alto nível, jogando bem, depois teve problema físico. Nadal mal ou bem, está 37 anos, deu essa parada esta temporada aqui por causa de novo problema dele, o Nadal sempre com seus problemas. E o Djokovic com 36, brigando pelo número 1 do mundo, né? Que mágica esses caras fazem na parte física, Tomás? O que tanto melhorou esse preparo físico desses jogadores? Você que também está ali, né, nesse meio, que segredo foi esse? Realmente foi só a evolução da tecnologia de preparação física, ou realmente é um novo estilo de jogar tênis que poupa mais o jogador? Como é que a gente pode enxergar esse quadro? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que o estilo de jogo dos jogadores hoje em dia é um estilo até mais prejudicial ao corpo, né? Porque hoje em dia os pontos são longos, você ataca, o jogador consegue defender, você tem que atacar às vezes 3 ou 4 bolas muito intensas para conseguir definir o jogo. Mas é difícil dizer assim, porque eu, por exemplo, não consegui jogar até 35 com uma parte física boa, assim, né? Com 32 eu já estava com muitas lesões, já não conseguia já manter a minha parte física. Então, eu acho que... E você sempre se cuidou, né, Tomás? A gente sempre viu você ser muito atento a essa parte de física, né? Sim, sim. É que, assim, eu acho que são 2 pontos, né? A preparação física evoluiu muito. Então, eu acho que o preparo físico que esses jogadores fazem hoje em dia tem uma qualidade melhor. Então, o jogador consegue estar melhor preparado fisicamente do que na minha época, assim. Olhando para 20 anos atrás, por exemplo, o preparo físico que eu fazia era subir uma ladeira puxando um carrinho de supermercado com peso dentro. Então, era uma coisa muito mais... muito mais rudimentar do que hoje em dia os caras fazem. Hoje em dia tem aparelhos que simulam, né, os movimentos que eles fazem na quadra. Então, evoluiu muito essa parte de preparação física, né? Então, acho que é uma mudança aí com que o tênis vem sofrendo, né? Desde a longevidade dos jogadores até um estilo mais agressivo, uma preparação física que às vezes hoje em dia é até mais importante do que a questão técnica, né? Às vezes um jogador que está melhor preparado fisicamente hoje em dia se acaba sobressaindo sobre um que às vezes tecnicamente é um pouco melhor, né? Então eu acho que os jogadores estão dando mais atenção à parte física, né? Você chega no torneio, por exemplo, às 8 da manhã e os jogadores vão treinar às 9 e você já vê todo mundo na academia fazendo preparo físico, fazendo alongamento, fazendo mobilidade. Então os jogadores estão dando muito mais atenção à preparação física do que antigamente, né? Então, eu acho que é uma evolução, assim, tanto no tênis como no esporte em geral. Me conta, você já experimentou aquela banheira de gelo? Já odiava fazer essa banheira. E eu ia te perguntar, como é que o cara aguenta aquilo, rapaz? Assim, tem jogadores que gostam, tem jogadores que não gostam. Eu não gostava muito porque eu sempre saía resfriado da banheira. Eu falei, puta, eu vou fazer essa banheira e vou sair resfriado. Eu era meio sensível, assim, a essa banheira. Eu não gostava muito, mas de vez em quando meus técnicos me obrigavam a fazer. Não funciona mesmo? Eu acho que é muito pessoal, assim. Tem jogadores que acreditam que funciona, tem outros que não, tem estudos que dizem que adianta, tem outros que não. Então, eu acho que ainda é um debate que tem no esporte, assim, não é uma regra. Não é igual, assim, não, você tem que fazer exercício de potência porque você vai ficar mais rápido na quadra. Isso já é uma regra. Eu acho que a banheira de gelo ainda é uma coisa que se debate muito. Eu não tenho certeza se funciona ou não. Tomás, você foi substituído, né, depois do teu grande momento, agora pela Bia Haddad Maia. Bia Haddad é o grande nome do tênis brasileiro depois de você. Você tem visto os jogos delas, tem acompanhado o que a Bia está fazendo? Como é que você enxerga essa... Porque a Bia é um típico exemplo de uma carreira de muitos altos e baixos, muitos problemas, muitas dificuldades, e ela ali enfrentando tudo, né? Pois eu não digo substituta, mas eu acho que é uma menina que vem para agregar a nossa imagem do tênis brasileiro, né? A gente estava, às vezes, depois que eu parei de jogar, né? Tem o Thiago Monteiro, né? Que vem jogando bem também, mas que não consegue, às vezes, fazer resultados relevantes, né? Nos grandes slams e nos Masters 1000. A Bia veio para fazer resultado grande e ela mostra que pode jogar de igual para igual com as grandes jogadoras. A Bia teve uma carreira, acho que muito conturbada no começo, né? Muitas lesões, teve casos de doping que ela teve que ficar longe das quadras, né?
E ela veio jogando bem agora, já com 27, 28 anos, né? Eu não sei exatamente a idade da Bia. 27. Mas 27, né? Então, assim, o que eu acredito, assim, né? No tênis feminino, a carreira da jogadora é mais curta que a do masculino, né? Então, a gente vê poucas jogadoras com mais de 32, 33 anos conseguindo jogar bem. E no masculino a gente vê mais isso, né? Você vê jogadores mais longevos no circuito, né? Então, eu acho que o que a Bia tem que aproveitar muito agora é esses próximos 5, 6 anos que ela vai ter na carreira dela, né? Porque ela começou a jogar bem tarde, né? Então, ela começou a jogar bem aí com 25, 26 anos. E no ponto de vista que ela começou a jogar bem com 25, ela tem aí 10 anos no auge para conseguir fazer resultados bons, né? Então, o que ela precisa ter hoje em dia, para mim, na minha opinião, é tá saudável para jogar muitos torneios durante o ano, se machucar pouco, né? Eu acho que ela se cuida muito bem, ela viaja com um preparador físico, com um fisioterapeuta, e eu acho que isso ela é muito consciente disso, que é uma coisa primordial para a carreira dela. E eu acho que ela é uma menina de muito, muito potencial, assim, né? Se ela conseguir se manter saudável jogando bem, eu não vejo limite para ela, né? Ela consegue jogar com jogadoras top 5, top 3 do mundo e jogar bem. Eu acompanho os jogos dela e vejo que ela tem evoluído muito. Ela tem evoluído muito o jogo dela, é uma jogadora muito mais completa hoje em dia. Mentalmente é uma jogadora que sabe aguentar o jogo, que sabe passar pelos momentos difíceis, né, do jogo. Então é uma menina que veio para ficar. Eu acho que o mais importante é ela conseguir se manter saudável, né? Eu acho que ela tem uma carreira brilhante pela frente. Você é canhoto, a Bia também é canhota. Você acha que no circuito feminino isso também é uma boa vantagem? Dá para tirar proveito dessa situação? Dá, sempre uma vantagem, né? O que eu sempre falava, né? O canhoto ele tá acostumado a jogar contra o destro. E o destro tá sempre não acostumado a jogar com o canhoto. Porque o destro, geralmente, 90% das vezes joga contra o destro. Exatamente. Então é uma vantagem, né? A gente organiza o nosso jogo de uma maneira que a gente vá jogar bem contra o destro, né? E o destro, às vezes, não tá preparado para isso, né? Então isso é uma vantagem da gente estar já com o nosso jogo voltado a fazer estrago contra um destro. Então é uma vantagem, sim, mas não é uma coisa que é assim, decisiva no jogo de tênis, né? Eu acho que o jogo de tênis é mais do que vai ganhar porque é canhoto, vai ganhar porque é destro. Então eu acho que isso, se o canhoto sabe jogar e usar as armas dele, isso é uma vantagem, mas não é uma coisa que é regra, né? Não, com certeza absoluta. Agora o destro tem que até correr atrás de um canhoto quando ele vai jogar com algum, né? Tem que correr atrás de algum canhoto para se preparar, né? Que não é tão fácil assim. Eu sentia isso. Às vezes eu olhava na chave quem que ia jogar contra o canhoto e procurava esse jogador e perguntava se ele queria treinar comigo, porque eu sabia que ele ia querer. Então é uma vantagem, uma pequena vantagem, sim. Então, mas eu acredito que a Bia seja uma grande motivação para o tenista brasileiro, principalmente esse da nova geração, esse que está começando carreira, para as meninas, né? Eu acho que é um embalo que a gente precisa aproveitar de alguma maneira, né? Por isso eu até emendo a pergunta e te digo, você já está considerando fazer algum trabalho no tênis, ou você ainda quer ficar um pouco mais afastado, você pensa em treinar alguém, de repente orientar algumas equipes, você está pensando em algum projeto voltado ao tênis, não? Já tô com um projeto já voltado pro tênis competitivo, né? No Brasil não é tão fácil, né? Como eu achava que seria, né? Eu acho que no Brasil precisa de um investimento grande, né? Porque eu moro em São Paulo, né? Então o metro quadrado de São Paulo é muito caro. Então, para você viabilizar um projeto que é viável tanto para os treinadores quanto para os jogadores, não é fácil. Mas eu tenho um projeto de montar um centro de treinamento, de conseguir passar uma experiência adiante, né? Eu acho que eu tenho muito a agregar pro atleta que quer seguir a carreira no profissional. Nesse meio tempo eu tô fazendo outras coisas, né? Tô fazendo eventos, tô fazendo clínicas para clubes, eventos corporativos. Então, de uma certa maneira, eu tô sempre envolvido com o tênis, né? Mas projetos, eu acho, grandes, são coisas mais a longo prazo, né? E eu pretendo, sim, ficar no tênis. Eu acho que eu estou ainda num período de transição, eu ainda tenho que me desenvolver como treinador. Eu tenho muito conhecimento, mas eu ainda preciso melhorar
de qual maneira que eu vou conseguir passar esse conhecimento adiante. Então, eu tenho projetos em andamento que no futuro espero que possam ajudar aí o tênis brasileiro, né? A gente conseguir ter um ciclo mais virtuoso, né? Eu acho que hoje em dia a gente, diferentemente da Argentina, por exemplo, a gente tem poucos ex-jogadores envolvidos com o tênis, né? Com o tênis competitivo, né? A gente vê muitos jogadores envolvidos com o tênis, mas um tênis social, que é um tênis que remunera melhor. Então, fica uma lacuna, né? Porque a gente não tendo bons treinadores, né? Voltados para o competitivo, a gente também não vai ter bons jogadores, né? Então, fica uma ponte que não é boa para o nosso tênis competitivo. Então, eu pretendo conseguir ajudar, né? De uma certa maneira, a gente ter um ciclo melhor aí dentro do tênis. Você tocou num ponto essencial, né? Porque eu acho que, claro que a gente entende, o tenista às vezes ele está cansado do circuito, ele acaba uma carreira, ou ele tem... É difícil ele voltar para ser treinador, voltar para viagem, é realmente complicado. Mas eu sinto que há um distanciamento do tenista de ponta no Brasil, que nós tivemos vários, graças a Deus, muito bem sucedidos, com muito conhecimento, que ele acaba não indo para essa... como é que diz... passar essa experiência, passar essa conhecimento que ele tem para frente, né? Eu acho que isso é uma falta enorme, né? E se a gente tivesse um pouco mais disso aqui, certamente os juvenis se aproveitariam bem mais, né? Porque essa transição nunca é fácil. Eu acho que é mais uma questão, o que eu vejo hoje, é mais uma questão financeira. Eu acho que eu faço muito esse paralelo com a Argentina, porque na Argentina... por que os ex-jogadores continuam no tênis competitivo e no Brasil não? Porque eu acredito que na Argentina você não consegue remunerar tão bem dando aula social, por exemplo. Você não consegue cobrar 200, 300 reais uma hora aula na Argentina como você pode cobrar aqui no Brasil. Então, o que acontece? A única opção do atleta, do ex-jogador na Argentina, é continuar no tênis competitivo, no qual ele consegue ganhar em dólar, né? Ele consegue viajar no circuito e ganhar bem, e ganhar mais do que ele ganharia dando aula social. E no Brasil é ao contrário, né? Porque como a gente tem uma demanda até razoável no tênis social, de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que podem remunerar bem esse professor, se ele for para o tênis competitivo, ele vai ser pior remunerado, então ele acaba não indo. Então é isso que fica difícil fica difícil a gente captar bons treinadores e manter eles nas equipes, né? Então a gente acaba tendo essa lacuna de não ter mão de obra especializada, né? Bons treinadores dentro do tênis competitivo. Então é uma coisa que a gente precisa, incentivo de empresas, né? Incentivos de leis de incentivo para a gente conseguir remunerar esse cara, ele conseguir se manter no tênis competitivo, porque a longo prazo acaba sendo um bom negócio para ele, né? Porque se você pegar o treinador da Bia ou o próprio treinador do Thiago Monteiro, eles vão ser bem remunerados, né? Melhor do que eles seriam se eles tivessem dado treino social, né? Então, mas isso acontece com poucos treinadores, né? Então, é difícil, né? É difícil essa conta fechar e tem que ser bom para os dois lados, né? O treinador tem que se dar bem, para o jogador também se dar bem. Então, é uma coisa que eu venho estudando, venho estar conversando bastante com o pessoal da Tênis Root, que tem feito muito bem isso, né? Que talvez seja no Brasil um dos poucos lugares que consegue formar atletas, né? Recorrentemente. Então, são projetos aí que eu venho desenvolvendo para tentar preencher essas lacunas aí do nosso tênis. Tomás, e por fim, vamos para a gente encerrar o nosso podcast. Me conta, você vai voltar à quadra, vai jogar agora em Brasília, o Brasília Challenger, um torneio com grandes nomes aí do tênis sul-americano, espanhol, Carlos Moyá, Nicolás Massu, Pablo Cuevas que ainda está em atividade, afinal das contas, né? Ele vira e mexe, ele some do circuito, mas ele ainda tenta se manter em atividade, né? O Bruno Soares, que acabou aí também de se aposentar, e o local Gilbert Clear. Então você vai estar lá de 28 a 29 de julho deste mês, disputando lá o Brasília Challenger. Como é que vai ser essa experiência, Tomás? É uma experiência legal, acho que vai ser meu primeiro torneio como ex-jogador, né? Então, pra mim é diferente, assim, eu de vez em quando bato uma bolinha,
essa semana eu tenho me preparado um pouco mais, né? Porque, pô, jogar contra o Cuevas, jogar contra esses caras aí, eles devem estar na ponta dos cascos, né? Pra jogar. Então, pra mim vai ser uma sensação diferente, assim. O foco é diferente, né? Não é aquele foco mais de performar da melhor maneira possível, mas é legal ter esse friozinho na barriga antes de jogar, né? Então, pra mim é uma sensação legal, assim, voltar às quadras e ter esse contato aí, tanto com a galera que gosta de tênis, né, que vai acompanhar, e com esses grandes jogadores aí que estão também aí nesse torneio, né? Muito legal, vai ser uma experiência bacana. Sem dúvida alguma, e pra gente que vai ficar assistindo também, muito legal ver você de volta às quadras aí praticando o seu magnífico tênis. Tomás Bellucci, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, deixar aí as portas abertas para os seus projetos, para os seus planos futuros, você ir contando aqui pra gente, contar sempre com o nosso apoio em tudo que você fizer. Obrigado e um grande abraço para você. Valeu, Dalcin, brigadão. Tamo junto aí, um abração, tchau, tchau. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.